Fala galera, quem fala é o Marcos Nishioka, sou monitor de representação gráfica espacial. Bom, ah, eu e a Sabrina, nós vemos que tem uma grande quantidade de pessoas que têm dificuldade em começar o desenho ou mesmo terminar o desenho de projeto final. E eu tô aqui para fazer um vídeo meio que como um tutorial para ajudar o pessoal a fazer, ou ao menos terminar o projeto, que é um projeto importante para a nota final de representação gráfica. Certo? O que eu vou fazer? A primeira parte, a gente pega uma folha 3. Existem duas maneiras de fazer o desenho, seria com a folha em modo de paisagem ou a folha com modo no retrato. No retrato é melhor porque o desenho, no final dele, ele fica mais alto do que largo. Então, é mais interessante usar a folha desse jeito, que o desenho fica um pouco mais limpo e com um pouco mais de espaço na sua composição. Então, primeiro de tudo, como é que a gente vai traçar aquela linha que a gente sempre vê aqui, que seria o P1, P2, aí aqui temos o alfa P2, o alfa P1, e aqui o alfa P, aqui a VG, aqui e aqui as alturas, certo? Então o que a gente faz? A melhor disposição seria a seguinte: a gente pega a folha, dobra ela no meio, só marca o ponto um ponto que seria bem o meio dela. Eu aqui estou reutilizando uma folha de desenho técnico. Aqui eu já sei que é o meio dela. Aí a gente vai pegar um compasso, vai fazer, sei lá, eu acho que uns 2 ou 3 centímetros para cima. Eu vou fazer 3 dessa linha que marca o meio. Vou marcar ela aqui. E será a partir desse ponto que a gente vai marcar a linha de P1, P2. Então a gente vai pegar essa linha aqui. Tentar deixar ela o mais paralela possível. Vou pegar uma lapiseira um pouco mais grossa. Isso é outra coisa que eu recomendo. Eu recomendo que vocês tenham 2 tipos de lapiseira, um mais fino e um mais grosso. Eu estou usando um 0,5 e um 0,9, porque na hora de traçar os traços definitivos, vamos dizer assim, quando o desenho estiver pronto, se as linhas de chamada que você vai fazer com uma lapiseira mais fina ficarem muito quase da mesma espessura da linha final, o desenho fica um pouco sujo, parece que ele tem um aspecto diferente, um aspecto meio estranho. Então ele fica mais bonito se o desenho ficar com as linhas de chamada com um lápis mais fino, uma lapiseira mais fina, e uma lapiseira mais grossa para fazer os traços definitivos. Os traços dos próprios planos também é interessante fazer com uma lapiseira mais grossa para chamar mais atenção, né? Então, só terminar de traçar as P1, P2 aqui. Eu acho que não vai precisar mais do que isso aqui. Agora, o que a gente vai fazer? Vamos colocar mais 3 centímetros daqui da borda até para frente. Colocar mais ou menos nesse ponto. A própria folha dita o melhor ângulo para o plano ficar pronto. Então, a gente meio que mira a ponta do esquadro para lá e traça reto, sem pensar 2 vezes. Para lá, se precisar, a gente prolonga essa reta. E aqui é a mesma coisa. A gente mira para cá, mais ou menos assim, e coloca aqui. Essa parte não precisa ser muito precisa, até porque o desenho não começa a se consolidar aqui. Vou até dar um zoom na câmera, que eu acho que está um pouquinho afastado e está ficando um pouquinho claro demais a imagem por causa da luminária. Isso é também outra coisa que eu recomendo bastante, que se tenha uma luminária, para que o desenho fique mais homogêneo, porque quando você deixa o esquadro assim, ele tem meio que uma sombra. Se tu está usando uma luz de sala ou alguma coisa assim, o traçado fica meio que borrado, não borrado, ele fica meio impreciso. Então é melhor
tem uma luz homogênea, daí a linha, por mais que exista uma imperfeição, ela fica tipo, imperfeito no mesmo nível em tudo, então fica tudo certinho. Aí tá, chegamos aqui, vamos primeiro colocar o nome aos bois, lembra que isso aqui é o alfa P2, esse aqui é o alfa P1, esse aqui é o P1 P2. A gente vai só colocar os nomes depois, porque fica mais tranquilo de ver o próprio, de ver onde fica melhor para colocar, né? Então aqui vamos nós. Aí agora vamos para uma parte importante, para descobrir onde é que fica o alfa P, porque o alfa P a gente não vê de olho, né? O melhor procedimento para definir onde é que vai ficar o alfa P, a gente pega um ponto qualquer, literalmente qualquer, um ponto fácil de ver, aqui, a gente traça uma linha perpendicular a essa aqui, e outra coisa, se você não sabe usar o esquadro, eu vou mandar uma dica agora que você vai levar para a sua vida inteira. Você coloca a linha que você quer de referência, seja perpendicular ou paralela, coloca com a hipotenusa do esquadro de 45 graus. Dá para fazer com 60 dá, mas 45 é melhor. Coloca com a hipotenusa de 45 graus, aí você pega esse esquadro aqui, de 60 e 30 graus, coloca ele aqui no canto, que dele fica apoiado. Então quando tu quer fazer uma linha paralela, é só movimentar o esquadro para cima ou para baixo, que as linhas aqui ficam sempre paralelas. E agora eu quero mudar para o perpendicular. Lembra que isso aqui tem 90 graus, então 90 graus está aqui. Todas as linhas são perpendiculares. Então a gente faz aqui, desce essa linha para baixo, descer para cima é foda, né? E tem uma linha aqui. Aí a gente agora o que a gente vai fazer? Vai pegar aqui, que eu gosto de chamar esse ponto de origem. A gente pega esse ponto que é a origem, coloca a ponta sem grafite do compasso em cima desse ponto, pega a outra ponta, coloca ali em cima daquele ponto que a gente fez no alfa P2 e vai jogar e vai fazer uma circunferência. Não precisa ser uma circunferência muito perfeita e não tem problema se ela sair do papel aqui, que ela não é tão importante assim. A parte importante dela está aqui. Aí agora o que a gente faz? A gente pega os esquadros, coloca em cima dessa linha, usa essa linha como referência e faz uma linha perpendicular a ela. Então a gente vai colocar o esquadro aqui, traçar a linha perpendicular aqui. Aí esse ponto de encontro é o ponto-chave do desenho, que é esse ponto aqui que te dá a ligação da origem com a ligação, os pontos coincidentes da origem e desse ponto, no caso, que te dão o alfa P, que seria a tua VG, vamos dizer assim. Então, a gente coloca aqui, traça aqui e pronto. Aqui está o alfa P. Aí a gente pode então pegar uma borracha aqui, apagar esses excessos. Se quiser deixar essa linha, deixa, se não quiser não tem problema. Pronto, agora a gente já tem o nosso plano de VG, o nosso plano na sua vista com o pé na parede olhando para baixo, a nossa vista com o pé no chão olhando para a parede, que seria isso aqui. Aí agora a gente tem que começar a desenhar. Para a gente começar a desenhar, primeiro decida qual é o seu projeto final. Eu vou escolher uma coisa que meio que cobre a maior parte das dúvidas, que eu vou desenhar uma chave. Então, primeiro de tudo, vamos fazer uma chave genérica. O que é importante aqui é ressaltar o que deixa o teu desenho mais fácil e o teu desenho mais difícil de desenhar. Lembra que quando tu tem pontos coincidentes dentro do desenho, são traços a menos que você precisa fazer, para que as tuas coordenadas fiquem coerentes, certo? Então, se eu tenho um desenho, por exemplo, digamos que eu quero desenhar esse compasso. Se eu tenho um desenho assim, torto, quando eu for traçar ele para lá e traçar ele para cá, são várias linhas
são várias linhas que eu vou ter que fazer uma a uma. Esse ponto eu vou ter que desenhar ele aqui e aqui, jogar ele para lá. Esse ponto eu vou ter que desenhar aqui, esse outro ponto vai ficar mais ou menos aqui, aí joga para cá e para cá. É uma lambança de ponto. Então o que a gente faz? A gente usa essa linha do alfa pi1 para colocar como referência. Procure deixar o seu objeto, seja lá o que você vai fazer de projeto final, ou perpendicular ou paralelo a essa linha. Tudo depende do jeito que você quer deixar o projeto final. Se você quer deixar o projeto final, por exemplo, se eu deixar ela aqui, o compasso ele vai ficar assim e assim. Só que se eu deixar ele aqui, o compasso vai ficar assim, e lá em cima ele vai ficar assim, e aqui ele vai ficar de lado. Aí ele fica bem diferente. Então depende muito de como você acha que o desenho vai ficar mais bonito, que jeito a estética do desenho fica melhor. Os olhos estão um pouco aqui. Tudo depende do que é o seu desenho em geral. Então, vamos lá, eu vou desenhar aquela chave genérica que eu falei, né? Então, procurar sempre ficar perto dessa linha aqui, porque os professores que corrigem, eles não se interessam muito pela VG do desenho. A VG é uma coisa legal de analisar, mas eles não prezam tanto, eles prezam mais pela imagem que aparece aqui e aqui nas alturas. Então, vamos deixar a VG aqui, mas mesmo assim, deixar ela o mais próximo possível da linha de lá. Vou desenhar uma chave com, mais ou menos assim, uma coisa redonda aqui, ela aqui e com dois dentinhos aqui. Estou desenhando uma chave porque ela tem uma coisa que muitas pessoas pecam na hora de escrever, de desenhar, que seria a circunferência. E aí vamos diminuir um pouquinho, no caso de colocar aqui e aqui na circunferência. Muita gente peca na hora de fazer isso, então acho que seria interessante colocar uma chave fazendo isso. E a chave ainda tem alturas diferentes, fica bem legal. É um objeto bonito de desenhar. Não recomendo que a chave seja desenhada como projeto final, porque ela é um desenho muito simples. Seria mais interessante desenhar alguma coisa um pouquinho mais complicada, mas que ainda assim não seja tão impossível de desenhar. Aí agora, lembra o que eu falei? Aqui está a cabeça da chave. Aí lembra, deixar o corpo da chave paralelo ou perpendicular a essa linha. Eu vou fazer perpendicular, porque eu acho mais bonito desse jeito. Isso aqui é só para demonstrar que você pode desenhar qualquer coisa aqui. Realmente qualquer coisa serve, qualquer coisa fica pronta. Com um pouquinho de empenho elas ficam prontas. Demoram bastante, acreditem bastante mesmo, mas elas ficam prontas depois de muito tempo, depois de muita luta, elas ficam lá. Bom, aí agora vamos para os processos para desenhar o que eu chamo de base do desenho, né? Que fica parecido com uma sombra. Primeiro de tudo, a gente seleciona os pontos que a gente quer. Lembra, todo ponto é interessante para o desenho. Quanto mais pontos o desenho tem, melhor. Só que a gente tem que sempre tentar minimizar o trabalho, né? O menor esforço. Então, a gente pega sempre os pontos que são chave, os pontos-chave da chave, que são feitos para que o trabalho seja minimizado e o desenho fica perfeito. Aí, como a gente tem uma circunferência aqui, a circunferência ela não tem pontos de aresta, né? Ela não tem pontos nenhuma aresta, não tem vértice nenhum. Então, o que a gente faz? A gente divide essa circunferência em várias partes. Aqui ela já tem duas divisões aqui por causa desse
desse ponto aqui. Mas a gente pode ainda fazer uma divisão no meio aqui para ficar mais e mais perfeito. Então, vai da pessoa, vai do traçado, porque querendo ou não, a circunferência, como ela não é um traçado exato, ela tem infinitos pontos, o traçado vai ter que ser a mão livre, aqui e aqui. Então, vai da pessoa. Às vezes a pessoa tem uma facilidade maior de ver as coisas, tem um desenhista nato, então ela vai lá e divide só 4 pontos. Eu, pessoalmente, gosto de dividir em 8. 16 eu acho demais, porque não tem a necessidade disso. Para mim, 8 é suficiente, mas se você quiser dividir em 16, também é válido. Com certeza é válido. Então a gente vai lá, pega paralelo ali, aí divide a circunferência. Estou vendo o ponto do... É bom. Outra coisa interessante é marcar o centro da circunferência que você faz. Então, a gente faz aqui, marca um ponto aqui, um ponto aqui, um ponto aqui, um ponto aqui. E aí a gente pega o compasso, faz isso aqui, o esquadro faz isso aqui, marca aqui, aqui, aqui e aqui. Pronto, dividi em 4. Agora a gente divide, agora para dividir em 8, como a gente tem um compasso de 45 graus, marca, coloca o ponto dele lá em cima, alinha com os outros pontos, e a gente já tem o ponto que divide ele em 45 graus, que seria metade, né? Aqui e aqui, aí prolonga esses pontos. Marca ele aqui e aqui, aqui e aqui. E faz o mesmo esquema que eu tinha explicado antes, só que agora com uns pontos alinhados para poupar trabalho na hora de desenhar. Aqui, aqui, aqui e aqui. Pronto. Dividimos as nossas duas circunferências em 8 partes. Aqui cada ponto já está dividido, vamos dizer assim, já está escolhido, porque eles são vértices, certo? Então fica simples de resolver. E agora vamos aos traçados. Os traçados, eles são feitos assim. Daqui, que passa para cá, como é que a gente faz? Vamos pegar o ponto do centro da circunferência primeiro. O centro da circunferência ele começa aqui. Aí, aqui começa aquela coisa que eu falei de deixar ele perpendicular ao paralelo. Porque se ele não tivesse perpendicular ao paralelo, eu teria que desenhar um monte de pontos, um de cada vez. E aqui eu minimizo tudo isso a uma reta só, porque esses pontos são colineares. Então esses pontos sendo colineares, daqui da cabeça da chave, eu posso jogar eles todos para lá de uma vez só. Não sei se agora vou dar um zoom mais forte aqui. Para lá. Aqui, aqui, pronto. Aqui eles são colineares nesse ponto. Então, quando eu for jogar eles para cá, eles ficam mais simples de colocar, de jogar para lá, porque uma reta só cobre todos eles. Então, vai lá. É sempre importante deixar esse esquadro aqui para minimizar o trabalho. Eu recomendo passar já direto todos os pontos para lá, de uma vez só. Então, tipo, daqui. Mas só nesse passo, porque nos outros você vai ver que vai ter muita linha e fica muito confuso passar tudo de uma vez. Eu só queria ressaltar que esses 3 pontos aqui que ficaram coincidentes, no caso isso, isso e isso, é só uma coincidência, tá? Pronto. Agora a gente já traçou essas linhas aqui de referência que a gente vai usar para colocar o compasso aqui em cima, dar uma voltinha e achar o ponto em que elas encostam aqui para traçar aqui e achar as bases, que seriam meio que a sombra do desenho, aqui e aqui.
digo aqui e aqui, que seria para colocar os próprios pontos dessa base, né? Só vou colocar um pouquinho menos de zoom. Pronto. Pega o compasso. Agora, eu sugiro primeiro que a gente faça sempre os pontos mais externos, porque o compasso, ao menos o meu compasso, eu sugiro, caso você possa fazer isso, caso você tenha dinheiro, compra um compasso que preste. Esse compasso aqui ele custa uns R$ 15, em torno disso, e só que ele começa a perder um pouquinho da qualidade dele enquanto ele vai ficando velho. Então eu recomendo, caso você possa, um compasso melhor. Então, e comece sempre dos pontos mais externos, que o compasso, quanto mais externo ele fica, melhor, né? Então, a gente passa ele pra cá. Não tem problema se como eu disse, não tem problema se a sala for isso aqui. Os professores não ligam, o que eles ligam mesmo é que o desenho fique coerente. Pra cá. Outra coisa que eu queria ressaltar, aqui o que eu estou fazendo, eu faço tipo tudo direto daqui pra cá, tudo direto daqui pra cá, porque eu já estou acostumado a fazer isso. Mas se você achar muito confuso, se ficar mais fácil de fazer um ponto de cada vez, é escolha sua. Caso seja parecido também como eu fiz agora, às vezes você traça uma linha reta, apaga bem de leve o desenho para não borrar, para sua folha não ficar muito suja. Porque a estética do desenho é a coisa mais importante de todas, né? Aqui eu cheguei num ponto também, um ponto curioso, que às vezes o compasso ele não alcança um ponto, que ele é muito próximo da origem. Então o que você pode fazer é meio que lembrar aqui, ver, esse ponto tem 2 milímetros, joga 2 milímetros para cá. Mas lógico, só faça isso se for estritamente necessário, que nesse caso é. Eu vou fazer isso aqui só para dizer que a gente fez esse ponto. E vamos lá, vamos para os traçados agora das bases aqui e aqui. O que eu queria dizer é assim, comece sempre pelo ponto que você consegue ver melhor. Eu, por exemplo, vou começar desse ponto aqui. Bem dessa bolinha aqui em cima da chave. Porque eu acho ele simples de ver, ele é fácil de passar a reta aqui e anotar ele aqui. Então como é que você vai fazer? Você vai identificar qual dessas circunferências, qual desses arcos aqui é o do ponto. Eu já sei que esse é o ponto mais externo possível, então ele é o arco mais externo. Ele começa daqui, certo? Então esse ponto você vai jogar ele perpendicular a P1, P2, essa linha aqui, até encostar em P1, P2. Daqui você vai jogar ele paralelo a P1, a alfa P1. Então, porque ele chega, ele vem para cá e vem para cá sempre. Então, vamos lá. Pega os esquadros sempre. Essa é a nossa reta de referência, por enquanto. Tem muito problema
se essa reta ficar muito comprida, até porque ela vai ser prolongada depois, um pouco mais para frente, que a gente vai ver aqui. Aí agora, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar esse ponto aqui, vai jogar perpendicular com essa aqui, até ele encostar essa reta. E tá aqui mais um dos motivos pelo qual o desenho tem que ficar paralelo ou perpendicular. Porque aqui já tem quase uma reta, então não precisa nem de outros quadros para fazer isso. É só prolongar essa reta aqui, até ele encontrar aquela reta. Aqui tem um ponto. Esse ponto seria essa ponta da chave aqui em π1. Aí agora o que a gente faz com esse ponto? A gente pega esse ponto, joga ele para cima, perpendicular a π1, π2. Aí depois a gente vai pegar esse ponto aqui e vai jogar ele paralelo ao π1, π2. Então dessa vez a gente trabalha só com π1, π2. Seria a nossa linha de terra, certo? Os nomes são importantes. A gente joga ele lá para cima e aquele ponto a gente joga paralelo ao ponto 2. Aqui. E a gente repete isso para todos os outros pontos. Cada um desses processos. Cada pontinho desse a gente vai fazer esse processo, até que o desenho fique concluído.
Eu queria também comentar aqui, para facilitar o seu trabalho, sempre é importante fazer um ponto de cada vez, porque já dá para perceber que o desenho já tem um monte de ponto. Imagina agora um desenho um pouco mais complexo do que esse. Então é importante fazer um ponto de cada vez, ao menos nesse estágio, base e nas bases, porque são muitos pontos depois, então é bom fazer assim. Pronto, os pontos, como dá para ver aqui, os pontos já estão todos projetados. Aí agora, o que a gente tem que fazer com relação a essa chave aqui é fazer é traçar a base do jeito que ela fica. Como eu disse, quando tu tem circunferência, não tem como fazer senão literalmente a mão livre. Então, sei lá, eu sei que essa circunferência aqui de fora da chave,
Então essa circunferência aqui de fora da chave, eu sei que ela é delimitada por esse ponto, esse ponto, esse ponto, esse e esse. Então eu vou ter que ligar ele de alguma forma, do jeito que fique mais certinho possível. Vou colocar ela aqui assim, esse ponto pra cá, esse ponto pra cá e colocar ela assim. E como eu disse, não vai ficar perfeitíssimo, mas o mais próximo possível da perfeição tem que tentar deixar, né? Agora que eu vi que eu esqueci de projetar um ponto também. Esse ponto está... Opa, não é esse não. Isso é normal, inclusive. Esse ponto ele está aqui. Vai ser. Lá pra cima. Tá aqui. A gente continua traçando nossa circunferência. Nesse caso, nossa ovoferência, ou chame do que quiser. Ela fica nesse formato meio esquisito mesmo, porque lembra que ela não é uma vista real, ela é uma vista projetada. Então ela vai ficar assim. E agora fazendo a mesma coisa com a parte de baixo. É importante pagar os excessos, quando necessário, lógico. Lembra que eu falei que tem muitos excessos que às vezes ajudam. Ok, está pronta a sombra da nossa chave. Aí, com a sombra agora pronta, o que a gente vai fazer? A gente vai agora traçar a linha das alturas que a chave vai ficar. Deixa eu botar a câmera de um jeito um pouco melhor. Está um pouquinho luminária. Isso no papel. Pronto, assim. Agora, como é que a gente faz isso? O que a gente tem que fazer é simples, mas nem tanto. A gente, primeiro de tudo, vai traçar uma linha perpendicular a π1, alfa π1, desculpa. Uma linha perpendicular aqui. E essa aqui é aquela famosa linha π1, π3, π1, π4. Porque ela é como se a gente colocasse outro plano agora aqui em cima do desenho, para que esse plano nos auxilie, que ele seja uma nova linha de terra. Aí agora como é que a gente faz para saber onde traçar as alturas onde traçar aquela linha que existe aqui, às vezes ela fica para baixo, para cima, como traçar elas? O que a gente faz é assim, a gente pega um dos pontos que seja bem visível. Por exemplo, nessa chave aqui, esse ponto aqui, ele está bem visível aqui assim, nessa altura aqui, certo? Então, ele estando bem visível nessa altura, deixa eu dar um zoom aqui. Ele estando bem visível nessa altura aqui, o que é possível a gente fazer? A gente pega essa altura com um compasso, deixa uma marcadinha, assim. Aí, o que a gente pega? A gente coloca ela aqui, prolonga aquela reta
ainda perpendicular, ainda paralelo ao alfa π1, mais ou menos aqui, sim, joga pra cá, bem comprido mesmo. Aí lembra que a gente pegou, marcou a altura com o compasso. Aí agora o que a gente faz? A gente coloca ele aqui em cima, não sei se dá pra ver, tem fazendo sombra. A gente coloca ele aqui em cima e marca essa altura aqui, em cima da linha que a gente acabou de projetar. Desculpa, eu sou destro. E fica assim, correto? Marcamos aqui em cima assim. Aí, essa linha marcada, agora a gente tem como se fosse uma nova origem aqui nesse ponto. Então, desse ponto, a gente joga ela para cá. Que agora a gente teria mais ou menos duas linhas, dois pontos, para fazer uma intersecção. E para praticar um pouquinho de matemática, 2 pontos só passa uma única reta. E aqui, o objetivo agora desse processo é fazer todas as retas, projetar todos esses pontos aqui do π1 para que eles fiquem todos posicionados aqui em cima. Correto? Então vamos lá. Vou falar um pouquinho. Para que eles fiquem todos posicionados aqui em cima. Então, a gente vai pegar, por exemplo, essa linha aqui de baixo, a gente projeta, ela vai ficar aqui, 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 aqui. Para a gente ter essa chave, agora, lembra que a gente é como se pegasse o plano, ele está assim, né? Ele está assim. Vou afastar um pouco mais. Lembra que o plano, ele fica como se isso aqui é a parede, e isso aqui é o chão. Então, quando você tem um plano qualquer, ele fica mais ou menos deitado assim, certo? Então, quando a gente tem o plano aqui, o que ele faz? Um plano qualquer ele está assim, essa parte aqui que a gente tem, que a gente chama de VG, é como se fosse vendo o objeto de cima. Então, se a gente está vendo o objeto de cima, agora o objetivo é ver ele de lado, porque lembra aquela famosa frase da representação gráfica espacial, que para saber o que você está desenhando, você precisa de pelo menos 2 referenciais. Então, um referencial seria vendo o objeto de cima, que seria o que a gente desenhou a chave aqui, e o outro referencial é vendo ele de lado. Então, o objetivo de traçar essas alturas é literalmente ver isso, é ver o objeto de lado, seja lá o que você estiver desenhando. Nesse caso, a gente está desenhando a chave, a gente vai ver como se fosse, por exemplo, a lapiseira, a gente vê ela de cima assim, e ela de lado a gente vê ela mais ou menos assim. Por exemplo, a gente vê a lapiseira assim, de lado a gente vê ela mais ou menos assim, certo? Então seria mais ou menos isso, essa é a ideia. Então vamos lá, dar um zoom um pouquinho maior. Vou jogar um pouquinho mais pra cá. E vamos lá. Agora a gente já tem projetado todos esses pontos aqui, correto? Esses pontos já estando todos projetados aqui em cima, agora é nessa hora que você agradece porque pela chave estar deitada assim, deitada perpendicular à sua linha de alfa π1. Se ela estivesse paralela, também aconteceria a mesma coisa. Por que você agradece? Porque olha a quantidade de linhas que tem aqui, são pouquíssimas. E isso só é possível porque a chave está posicionada de uma maneira ótima aqui pra gente, certo? Então, o que acontece agora é que a gente vai desenhar as alturas. A gente vai desenhar literalmente a chave como ela é agora de lado, do jeito que eu tinha explicado antes. Então, a gente pode apagar essa linha aqui, porque essa linha não serve para nada. Essa aqui é um verdadeiro excesso, ele não serve para absolutamente nada.
Então, a gente pode traçar uma altura daqui, assim. Aí agora a gente vai desenhar a chave de lado, como eu falei. Vamos lá. Aí aqui seria como se fosse a cabeça da nossa chave. Que ela fica de lado assim, ela parece como se fosse um retângulo, certo? Ela fica mais ou menos assim. Aí agora é a hora de desenhar o resto do corpo da chave. Aí o resto do corpo da chave eu vou fazer uma coisa um pouco diferente. Como tem essa fenda que a gente desenhou aqui, essa fenda aqui eu vou fazer ela um pouco mais fina. Essa parte aqui também um pouco mais fina. E isso aqui, na realidade, isso aqui é um pouco mais grosso do que a fenda. E isso aqui um pouco mais grosso que isso aqui. E isso aqui um pouquinho mais fino que isso aqui. Vai dar pra... Parece meio bizarro agora que eu tô falando, mas depois vai fazer sentido. Então, vamos ver quanto é que ficou isso aqui com relação a milímetros. Ele ficou com 1,1 cm. Vamos fazer o corpo. Vamos fazer essa parte aqui da mesma altura disso aqui. Vamos lá. Essas alturas aqui. Aí, isso aqui é como se fosse a chave vista. Ó, outra coisa importante. Como a chave está posicionada com essa fenda para esse lado, lembra que a vista que a gente está vendo aqui das alturas, essa vista ela é basicamente como se alguém estivesse vendo desse lado aqui, vendo daqui, assim, como se tivesse um olho aqui onde estão os meus dedos, apontado para cá. Isso causa com que as alturas você veja como se a chave estivesse de costas para você, sabe? Então, digamos que essa parte aqui do lapiseira seja a fenda. É como se você visse ela de costas assim. Só que você sabe que a fenda está aqui justamente porque você desenhou a fenda, certo? Então, aqui elas ficariam meio que pontilhadas. Então é um detalhe importante. Vamos lá. Joga pra cá. Esse aqui joga pra cá. Essa chave tá grossa pra caramba, então a fenda lembra que a gente quer que fique um pouco mais crua, né? Um pouquinho mais fininha. Então a gente coloca ela pra cá assim e pra cá assim. Isso aqui é a nossa... é como se fosse o ressalto da chave, né? Acho que aquilo ali ficou um pouquinho para cima demais, vou colocar um pouquinho mais para baixo. A gente coloca um pouquinho mais para baixo, sempre apoiando as coisas para que o desenho fique o mais bonito e perfeito possível. Aí agora o que a gente faz? A gente desenha aquela fenda, e a fenda ela é um pouco mais fina, então a gente desenha uma altura um pouco mais fina também. Aqui, lembra? Aqui é como se fosse a gente vendo a chave de costas, certo? Deixa eu dar um zoom para ficar bem claro o que eu fiz aqui. Eu desenhei aqui o corpo da chave, certo? Aí eu desenhei agora essa parte aqui, é como se fosse esse ladinho, é como se fosse o ladinho
esse lado aqui, deixa eu colocar ele aqui, é como se fosse esse pedaço aqui da chave, certo? E essa parte mais fina é aquela fenda que eu desenhei, que seria que é o negócio que a gente encaixa a chave, certo? Então vamos lá. Agora que as alturas já estão traçadas, o objetivo do desenho é que ele fique tridimensional, porque é o principal objetivo da representação gráfica espacial, é que a gente crie uma visão tridimensional das coisas, certo? Então vamos lá. Vou traçar as alturas aqui. Projetar as alturas, desculpa. Então, essa parte é importante. Como é que a gente projeta as alturas? Primeiro de tudo, a gente tem que saber o que a gente está projetando, né? Então, eu vou começar por esse ponto aqui, que é um ponto relativamente fácil de ver, né? Porque a vista da chave ainda não está tão poluída assim. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse ponto e eu tenho que identificar o que ele é aqui em cima da chave. Esse ponto, ele seria mais ou menos o topo da chave, essa bordinha que tem ali em cima. Então, quando eu vou jogar o ponto para lá, eu tenho que estar fazendo referência ao alfa, as coisas que eu estou vendo no chão, com os pés na parede, olhando para o chão. Então, se eu estou fazendo isso, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que sempre na hora de referenciar as alturas, eu estou referenciando elas ao chão. Então, esse ponto aqui, ele seria esse ponto da chave. Então, esse ponto aqui, sendo esse ponto da chave, ele vai ter que estar no ponto correspondente no chão, no caso da base. Então, ele seria esse ponto aqui. Esse ponto aqui é esse ponto aqui. Assim como esse ponto aqui, ele está referenciando esse ponto aqui. Então, se ele está referenciando esse ponto aqui, ele é esse ponto aqui. Vou deixar um pouco mais claro com um zoom aqui. Eu vou começar agora a projetar as alturas. Então, esse ponto aqui, ele referencia isso aqui, certo? Que seria a bordinha, o extremo da chave. Então, se esse ponto referencia esse ponto aqui, ele tem que estar correspondente à altura que está aqui. Então, vai ser esse ponto aqui. E esse ponto aqui, ele vai estar referenciado a esse aqui, lá em cima. A esse aqui. Então, é assim que a gente traça as alturas. Vamos lá, vamos projetar esse ponto para lá. Aqui. Daqui a gente passa para cá, referencia aquele ali. E daqui de cima, daqui, vamos lá, a gente pega daqui, passa para cá. Esse ponto aqui a gente joga ele para cima até ele, não é até ele encontrar isso aqui não. Essa parte aqui é interessante, essa parte aqui é um detalhe importante, porque se a gente for jogar ele para cima, ele não pode encostar com essa linha aqui, porque isso aqui representa como se fosse o chão do plano. Porque lembra que essa chave está projetada em cima do plano qualquer. Então, isso aqui é como se fosse o chão do plano qualquer, a sombra. Então, se eu quero projetar esse ponto lá para cima, ele está acima, né? Porque a gente colocou uma altura para ele. Então, se ele está para cima, ele tem que estar acima do plano, né? Ele tem que estar um pouquinho acima desse ponto. Então, como é que a gente sabe como é que ele está? A gente tem essa reta aqui, que essa reta aqui delimita como se fosse a intersecção do plano. Na realidade, não é como se fosse, é a intersecção do plano com a parede. Então, se a gente tem essa reta aqui em cima, como é que a gente faz para descobrir o que está acima dessa reta? Se eu estou fazendo algo mais ou menos assim, essa reta aqui que eu estou fazendo agora, que ela está acima disso aqui, isso aqui é como se fosse uma altura já acima do plano. É como se eu pegasse outro plano e jogasse em cima. Ele ainda está paralelo àquele plano. Então, é assim que funciona. Ele tem que estar acima desse ponto aqui. Então, eu tenho que pegar esse ponto, jogar ele lá para cima,
Aí, a partir disso aqui, eu vou traçar uma reta perpendicular a alfa π 2 para jogar ele lá para lá. Então vamos lá. Vamos ver se assim fica, se fazendo fica mais claro. Vou colocar ele aqui. Lembra que é esse ponto aqui que eu já tracei no chão, que eu tenho que jogar ele para cima. Então, vou pegar esse ponto, vou jogar ele lá para cima. Lembra que essa reta aqui ela não vai encostar nada, por enquanto. Então, o que a gente tem que fazer meio que o ponto de encontro que ela tem, para descobrir um ponto. Então, esse a gente vai pegar o alfa π 2, vai colocar ele na posição perpendicular, vai jogar aquele ponto que a gente quer para encontrar com a reta que a gente acabou de traçar, que não sei se dá para ver muito bem. E o ponto que a gente quer tá mais ou menos aqui. Esse aqui foi o ponto que a gente acabou de fazer. Dá até para ver uma alturinha traçada aqui. Então seria mais ou menos assim o processo. A gente projeta a altura para cá, para encontrar com esses pontos aqui. Daqui a gente joga para cima e, jogando para cima, a gente traça uma reta perpendicular a essa aqui até encontrar. E daí a gente vai achar os vários pontos. Então a gente tem que pegar e repetir esse processo várias vezes. No caso, várias vezes até terminar todos os pontos. E a partir do término de todos os pontos, a gente para o desenho e pensa o que eu vejo e o que eu não vejo. Só que isso eu vou falar mais pra frente. Então vamos lá. Então, vamos lá, vamos continuar desenhando aqui então. Eu queria deixar outra coisa clara. Aqui na hora de desenhar as alturas, eu peguei apenas os pontos que são meio que estratégicos para a chave ficar correta. Só que a chave ela é composta por diversos pontos aqui na VG, certo? Então, na hora de traçar os pontos, eu ainda tenho algumas coisas faltando. Lembra que esses traçados que chegaram aqui na nossa altura, eles são essenciais para que a gente tenha pontos ideais para que a gente consiga rebater para π1 e para π2 para que o desenho fique melhor. Então, como esse ponto aqui, digamos, esse ponto aqui, vou dar um zoom um pouquinho maior aqui. Aqui. Como esse ponto aqui, esse traço aqui, essa linha, ele é referente a esse ponto aqui, que seria essa parte aqui da nossa chave, esse ponto aqui, ele precisa ter mais ou menos que uma referência na hora de colocar as alturas dele. E como esse ponto, a chave aqui, eu estou supondo, lógico, que a chave ela tem uma altura igual no seu máximo, né, na sua parte de metal principal. Então, como eu defini isso assim, esse ponto ele tem que, na hora de eu rebater ele para cima, ele precisa estar na mesma altura. Então, ele vai meio que encostar aqui, e aqui seria o ponto que representa esse ponto e esse ponto. Então, eu preciso fazer esse com esse ponto, isso com isso, com isso, com isso, com isso, com todos os pontos que eu ainda não tenho, para que o desenho fique coerente. Certo? Aí agora eu tenho esse ponto, esse ponto, esse ponto, esse ponto, esse ponto. Vamos rebater todo mundo para lá. Lembra que esse ponto ele é referente a isso aqui, isso aqui e isso aqui. Então ele representa a altura desse ponto e desse ponto. Então, na hora de rebater, eu tenho que lembrar que ele tem que estar coerente com as retas que formam esse ponto com relação ao VG. Então ele fica daqui, ele tem que vir para cá, ele vai ficar mais ou menos aqui, aí mais ou menos aqui e mais ou menos aqui.
E é isso. Só que a gente só vai conseguir ver mesmo quando a gente fizer, né? Sempre assim que funciona. Ah, outra coisa que eu queria comentar, não tem o menor problema se o seu desenho do AlphaP 1 ele entrar por cima da VG, ele ficar por cima, recobrindo ela de alguma maneira. Porque, como eu disse, os professores que corrigem isso, eles não têm muita prioridade na VG. O que eles querem mesmo é saber a altura aqui e aqui. Então, não tem problema. Aí agora a gente vai pegar esses pontos e jogar lá pra cima. Ok, agora foram 3 pontos e a gente vai continuar nesse processo. Passa pra cá, olha que ponto que está referente a qual. Agora, por exemplo, essa aqui, esse ponto aqui, ele é referente a esse ponto e esse ponto. Lembra que como eu fiz o desenho perpendicular aqui, muitos pontos se coincidem e isso é ótimo, porque eles reduzem bastante o nosso trabalho. Então, esse ponto é referente a dois outros, então eu tenho que sempre projetá-los junto do que eles são correspondentes. Então isso aqui vai estar nessa linha aqui e correferentes a esse ponto e esse ponto aqui no desenho lá de cima. Então, vamos lá. Continuando, próximos pontos. Isso aqui é referente ao monte. Então a gente tem que ter bastante cuidado com relação a isso aqui. Ok, agora a parte redonda a gente já terminou, né? Agora falta isso aqui. Antes de continuar a chave, eu vou querer só, para eu não me perder o que eu estou fazendo, eu quero só meio que traçar mais ou menos como vai ficar essa chave. Então, assim, essa parte ela é um pouquinho difícil com relação à visualização, porque tem muita linha, já dá pra ver aqui que tem linha pra caramba. E tem muitos pontos aqui embaixo também, principalmente aqui embaixo é a pior parte de visualizar, lá em cima até que não fica tão difícil. A minha dica é a seguinte,
foca um ponto e vê o quão externo ele é no teu desenho. E como ele é bem externo, nesse ponto aqui que eu estou pegando, por exemplo, os outros pontos eles têm que ficar meio que igualmente externos na hora de fazer o traçado. E aqui na hora de fazer o traçado de baixo, a minha dica é literalmente pega o papel e faz isso aqui. Vira ele de cabeça para baixo, que fica bem mais fácil de visualizar. Que aqui ele fica mais claro o que é mais alto, o que é mais baixo. E da mesma forma que aqui, porque aqui seria meio que a nossa vista padrão, né, que seria a parede lá, aqui fica super fácil de ver as coisas. Mesmo que tenha vários pontos, fica mais claro. Mas aqui fica um pouco mais obscuro. Então eu vou fazer o primeiro traçado. Lembra, essa parte aqui também, ela fatalmente vai ser feita à mão livre. Porque não existe instrumento que faz curva. Ou melhor, não existem instrumentos que fazem esse tipo de curva. Vai ficar meio estranho, assim, às vezes, o desenho. Às vezes ele pode ficar, assim, um pouquinho estranho. Porque, querendo ou não, nós somos humanos, então nós cometemos certos erros. Então, provavelmente o que eu fiz aqui, às vezes eu desenhei um milímetrozinho minúsculo a mais, qualquer coisinha que faça o desenho ficar um pouquinho fora, lá ele acusa bastante. Então o desenho pode às vezes ficar um pouquinho torto, assim, mas e nós, como também somos humanos, o que nós devemos fazer é meio que lutar para que o desenho fique o mais clean possível. Então, caso seja necessário, você pode até às vezes ignorar o ponto, se você sabe o que acontece com aquela reta. Então, nesse caso aqui, tinha um ponto um pouquinho acima do que um pouquinho acima do que ele deveria estar. Então, justamente por causa disso, eu posso meio que ignorar aquele ponto para que ele fique mais simples. Pronto, agora então vamos continuar desenhando o resto das alturas. Outra coisa que eu queria falar aqui, já que a gente está no meio do desenho, já quase terminando na realidade, bom, na realidade ainda nem tão quase assim. O papel, como a gente meio que soa pela mão às vezes, e nossa própria pele é um pouco oleosa, o desenho vai borrando um pouco. Então se o papel ficar sujo não tem problema. É meio que impossível deixar ele limpinho. Então se ele ficar um pouquinho cinza, um pouquinho amarelado, não tem problema. Antes de traçar as alturas, eu lembrei que é importante traçar meio que fazer o traçado preliminar do que vai acontecer com a parte de baixo do desenho. Então lembra, vira o desenho de cabeça para baixo para ficar mais fácil a visualização. E vamos lá. Ela fica mais ou menos assim lá embaixo, lá em cima ela fica mais ou menos assim. Lembra que o desenho não está pronto, está longe de ficar pronto, tem mais várias alturas para traçar, mas vamos lá. Agora vamos continuar traçando as alturas da chave e de lá. Para a gente já ter mais ou menos uma ideia de como a chave vai ficar quando a gente ficar pronto, a gente já traça primeiro essa altura aqui, que daí esse ponto aqui de cima e esse aqui, eles já ficam em relevo, assim como esse e esse. Aí já dá para ligar e já dá para ter uma noção mais ou menos de como o desenho vai ficar. Pronto, já temos dois pontos lá, a gente já pode meio que unir. Lembra que essa aqui é a outra ponta da chave, essa aqui é a outra ponta, elas vão ficar juntas lá. Essa aqui e essa aqui vão se unir esses pontos aqui. E a mesma coisa, esse ponto aqui com esse aqui, eles vão se juntar lá.
Então a chave já começa a criar um pouquinho mais de corpo. Essa lá não precisa nem do segundo esquadro. Eu só peço que você tome um pouco de cuidado na hora de traçar essas alturas, porque às vezes você traça alguma coisa e coloca com um ponto da base, aí o desenho fica esquisito. Já aconteceu várias vezes comigo, eu falo isso por experiência própria. E esse ponto vai se juntar com esse aqui. Olha, a nossa chave está começando a ficar um pouquinho mais bonita, né? A gente está começando a ter um pouquinho mais de cara de chave. Então vamos lá. Vamos continuar traçando as alturas. Uma coisa que eu queria falar. Agora, como essas alturas aqui elas são meio variáveis, na hora de desenhar essa fenda da chave, né, o próprio o dente, que vamos chamar de dente da chave, como as alturas são variáveis, você tem que prestar bastante atenção o que é o que. Então, o que eu quero fazer é mais ou menos assim. É uma coisa, vou desenhar aqui do lado, é algo mais ou menos assim. Então, sendo algo mais ou menos assim, o que está atrás, atrás e o que está bem na frente são das espessuras mais largas. Seria esse ponto aqui e esse ponto aqui. E essa parte aqui, esse ponto aqui, aqui, eles são da parte mais de dentro dessa fenda, que seria mais ou menos isso aqui. Então, tem que prestar bastante atenção nisso, para que a gente não erre na hora de traçar as alturas e às vezes alguma coisa virar o que não deve.
Bom, o que eu acabei de fazer agora aqui foi interessante, que eu acabei de ver uma coisa. Tem certos pontos no nosso desenho que eles não aparecem aqui em cima, mas aparecem embaixo, e vice-versa. Esses pontos, dependendo muito de como é o seu desenho, se ele é um desenho mais simples, se ele é um desenho um pouquinho mais complicado, se ele for um desenho mais simples, às vezes é interessante colocar, por exemplo, fazer aquele negócio de linhas pontilhadas naquilo que você não vê, ou melhor, naquilo que você vê por trás, e das linhas contínuas naquilo que a gente vê pela frente. Eu, particularmente, quando eu fiz o meu projeto final, eu não coloquei quase nenhuma linha pontilhada. Eu só coloquei as linhas pontilhadas eu fui o autor daquele Darth Vader, daquele capacete. Eu só coloquei aqui nas alturas porque era a parte importante, que seria o rosto dele, certo? Só que no resto do desenho eu não coloquei porque eu achei supérfluo. Eu achei que seria mais fácil e o desenho ficava mais limpo se eu fizesse só a parte contínua dele. E é o que eu vou fazer com essa chave, porque essa chave, se eu for desenhar cada ponto, cada linha tracejada lá atrás, o desenho vai ficar muito feio, vai ficar muito sujo. Então o que a gente vai fazer agora? A gente vai pegar o nosso lápis mais grosso, a nossa lapiseira mais grossa, e vai tracejar todas as linhas que a gente consegue ver, todo o contorno do desenho. Aí depois a gente dá uma olhada naquelas linhas que talvez a gente veja, talvez não, a gente fica na dúvida, né? Então vamos lá. Essa parte aqui de o que a gente vê e o que a gente não vê, isso vai da visão espacial de cada pessoa. E lógico, os pontos estão ali para te ajudar, né? Então, treine um pouco nisso, faça alguns desenhos mais simples. Eu lembro na época que eu estava treinando para fazer o desenho do projeto final, eu desenhei uma chave parecida com essa, e eu desenhei uma pecinha de xadrez também, um rei. Lógico, bem simples, sem nenhuma curva, sem nada muito complicado, para eu ter um pouquinho mais essa visão espacial. E o maior problema que eu achei foi nessa hora aqui de desenhar de baixo. É por isso que eu falei daquele truquezinho de virar a folha de cabeça para baixo. Vou fazer isso daqui a pouco, assim que eu terminar a vista de cima. Eu gosto de fazer a vista de cima primeiro, porque a vista de cima ela sempre fica mais bonita, por algum motivo. E ela fica sempre com os pontos mais completos. Então eu gosto de fazer a vista de cima primeiro, que o nosso desenho fica mais legal. E a parte de cima da nossa chave está bem dizer pronta, né? Vou até dar um zoomzinho aqui mais, fica mais claro. Ela ficou legalzinha, né? Tem umas certas curvas ali que a gente omitiu. Aqui, por exemplo, se eu fosse desenhar tracejado, eu tracejaria talvez aqui embaixo, quer dizer, que aquilo ali faz parte da chave. Mas como eu disse, nesse desenho eu não vou fazer isso. Agora, o que eu vou fazer vai ser traçar os definitivos aqui de baixo. Então, a gente pega a folha, vira de cabeça para baixo
E aqui fica um pouco pior de resolver. O desenho de baixo, eu não vou dizer que ele fica feio, mas ele fica um pouquinho diferente do desenho de cima. O desenho de cima ele mostra todos os detalhes, fica super tridimensional, fica muito bonito. Mas agora, o daqui de baixo, ele é um pouquinho mais diferente de visualizar. Então, vamos lá. E eu acho que é isso. Ficou pronto a parte de baixo agora também. Vou colocar ela mais aqui assim. E assim fica a parte de baixo, mais ou menos. Eu queria ressaltar que eu tive que apagar um pouquinho os negócios aqui que eu fiz errado. Tracei uma altura que não devia, mas isso acontece, é normal, ter que apagar de vez em quando alguma coisa, mas isso é outra coisa que eu queria comentar. Sempre tenha bastante certeza do que você vai fazer antes de traçar, para que o desenho às vezes não crie alguma curva que ele não deva ter. Vou até dar uma aliviada nessa curva aqui de baixo também, que ela tá sobreposta, né? E outra coisa que os professores gostam também bastante de que você desenhe definitivamente é a altura. Então vamos fazer a altura aqui também. E está pronta a nossa altura, dá um zoom um pouquinho maior nela. Ela fica mais ou menos assim. Aí o nosso Pi1 fica mais ou menos assim. E o nosso Pi2, que é a parte eu particularmente acho mais bonita, fica mais ou menos assim. Então é isso, pessoal. Só acho legal também a gente fazer deixar os planos, os traçados dos planos também meio que um pouco mais grossos, para ficar mais claro. É importante também no final você escrever os nomes deles, né? Como eu já falei no início. Na hora de traçar o plano aqui, lembra sempre de pular o desenho, para o plano não ficar cortando o desenho, porque fica feio, né? Esse pra cá, esse aqui pra cá, e faltou só a linha de terra. Então essa vai por outro.
isso, pessoal. Espero que eu tenha ajudado. Espero que tenha ficado claro. Se alguma coisa não ficou clara, estou sempre lá na sala 114, todos os dias de tarde, menos na sexta-feira. E é isso. Boa sorte no projeto final de vocês. Escolham bem o que vocês vão desenhar. E é isso. Falou, um abraço e até mais.